Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 84, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão é o nome do livro. E nós nos encontramos no tema o que predispõe à obsessão. Então, como eu já disse no vídeo anterior, você não se preocupe com o fundo musical não, tá? Fique atento aqui ao que nós estamos falando, não se preocupe com o fundo musical não, porque é a nona sinfonia de Beethoven. Eu esqueci de baixar o volume, né? Esqueci de baixar o volume, então você me desculpa. Mas é assim mesmo. Então, Sueli diz assim, né? Somente existe a obsessão porque há endividados. Aí, como nós acrescentamos, só há obsessões, só há obsessão porque há predisposições. Porque a predisposição é uma fraqueza quando vista pelo lado negativo. Porque existem as predisposições para o bem, né? Então, por exemplo, você sabe o que eu quero dizer. A predisposição para praticar o bem. Então, a pessoa traz nela aquele sentimento nobre de solidariedade, de gentileza, né? Isso é uma predisposição que a pessoa desenvolve, né? Que a pessoa ela adquire através do comportamento, da moral e por aí em diante. Mas existe a predisposição. Então, a predisposição positiva atrai espíritos nobres, né? Atrai espíritos bons, espíritos amigos. O contrário, a predisposição negativa atrai espíritos menos esclarecidos, espíritos doentes, vampiros, obsessores, né? Vamos dizer da seguinte forma, que a predisposição ela seria o mesmo, uma comparaçãozinha. A predisposição ela seria o mesmo, na comparação, ela seria o mesmo que um animal morto lá no pasto. Que uma vez lá no pasto, aquele animal morto, os urubu vão lá para comer aquela carniça, né? Para comer aquele animal morto. Então, o animal morto é a predisposição. Os urubu significa os espíritos doentes, os espíritos obsessores. Então, observe só para você ver que colocação magnífica essa que nós fizemos, né? Então, a predisposição negativa é o mesmo que uma carniça, que só atrai os urubus. Agora, vejamos o quanto é importante o urubu. Por que o urubu vai à carniça? Vai não, né? Por que o urubu vem à carniça? Porque
existe a predisposição. Porque se não existisse a predisposição, se não existisse a carniça, o urubu não viria. Então é a mesma coisa aqui, ó. Somente existe a obsessão porque há endividados. Somente existe a obsessão porque há predisposições. Há predisponentes, né? Negativas. Criaturas que se procuram através dos tempos para acertar os débitos do passado. Olha só para você ver, não é? Somente existe a obsessão porque há indivíduos, criaturas que se procuram através dos tempos para acertar os débitos do passado. Então, por que vamos pensar da seguinte forma: eu sou o teu obsessor. Então você pode se esconder de mim uma encarnação, duas, três. Você pode fazer o que for para se esconder de mim. Só que você não consegue. Por que você não consegue? Porque você traz a predisposição. Você traz a imoralidade na alma. Você traz esses processos predisponentes todos. Você pode até querer fugir de mim praticando a obra da caridade. Você pode até tentar fugir de mim, teu obsessor, praticando a obra da caridade, que mesmo assim eu vou te perseguir. Porque a predisposição lá no eu é uma energia que existe entre nós dois quando em determinada existência você me prejudicou. Então, quantos trabalhadores na seara do Mestre Jesus que trabalham magnificamente bem, mas não é porque trabalham que estão isentos de quitar o débito para com aqueles os quais eles prejudicaram. É lógico que aquele que trabalha na seara do mestre, não é que Deus o protege dos obsessores, nem Jesus e nem os bons espíritos. Ele mesmo auto se protege através da persistência no amor, através da prática da caridade. Então ele vai criando uma certa imunologia que, de certa forma, desvincula-se do seu obsessor. Mas isso é parcial, não é uma desvinculação 100%. Porque a pessoa, mesmo trabalhando no caminho do bem, ele é tentado pelos seus obsessores a desistir, como se diz o ditado, chutar o pau da barraca, derramar o leite tudo, chutar o balde e mandar o retireiro embora. Tem hora que dá vontade de fazer isso, de tão perseguido o trabalhador.
Porque não é trabalhando que isenta, não isenta. A pessoa se fortalece no corpo físico. A alma se fortalece no corpo físico para aguentar as toneladas de cargas negativas do ou dos obsessores. A pessoa se fortalece. Então vejamos, antes da pessoa trabalhar na seara do bem, a pessoa, vamos pensar assim, ela recebia 100 quilos de cargas negativas dos obsessores. Depois que ela passa a trabalhar na seara do mestre, ela continua recebendo as mesmas 100 quilos. Só que com a diferença. Antes da seara do mestre, a pessoa achava que não aguentava. Porque a pessoa não tinha conhecimento, não tinha disciplina, não sabia conduzir as situações. Mas depois que a pessoa começa a trabalhar na seara do mestre, ele adquire conhecimento, então ele opta pela reforma íntima, mudança de hábito, comportamento e atitude. Então, ele adquire um pouco de disciplina ao ponto de auto se resignar através da humildade, da paciência e da aceitação. O que ele pensa da seguinte forma: esses 100 quilos que eu estou recebendo de ataque não é nada. Deus vai me ajudar. Deus me ajuda que eu aguente todos esses ataques. Deus me ajuda que eu leve até o fim da minha jornada aqui na Terra com paciência, com aceitação e com resignação. Então você observa que não muda nada. 100 quilos de antes é o mesmo 100 quilos de depois. A mudança está na moral. A mudança está no conhecimento. Conhecereis a verdade, que ela te libertará. Jesus nos disse isso. Porque nós nos redimimos através do amor e não através das revidações. Não é revidando. O obsessor te lança 100 quilos, você lança mais 200 quilos sobre ele. Não é assim. Nós nos redimimos, nós quitamos os nossos débitos do passado uns para com os outros através do conhecimento, através da paciência, através do amor, da solidariedade, da resignação, da aceitação e por aí em diante. Virtudes essas necessárias, mas que aquele que não tem conhecimento dos desígnios divinos, ele não é portador dessas qualidades. Então, acontece da pessoa, depois, por exemplo, a pessoa, não são histórias que eu estou contando, gente, isso aqui é o esmiuçamento que disse ali. Acontece da pessoa, por exemplo, aos 30 anos de idade, a pessoa, até os 30, a pessoa encontrava-se fora da seara do mestre. Sofrendo, eu não vou aguentar, eu vou me matar, eu não aguento, eu vou me matar, eu não aguento. Aí a pessoa busca a doutrina dos espíritos. E ela adquire conhecimento. Oh meu Deus, graças a Deus. Deus está me fortalecendo, eu estou trabalhando e 60 anos, 80 anos, 90 anos, continuam os mesmos 100 quilos. Continuam os mesmos 100 quilos. Só que com outro nível de compreensão. Tolerância, paciência, aceitação, resignação, humildade. Isso é que leva ambos a
quitar os débitos uns para com os outros. Porque quanto mais caridade se pratica, diminui a intensidade do peso na consciência. Porque o problema é a consciência. Então, criaturas que se procuram através dos tempos para acertar os débitos do passado, né? Então, essas são as predisposições. Então, você pode se esconder de mim onde você quiser. Lá no centro da terra, você entra e se esconde de mim lá. Você não consegue se esconder de mim, uma vez que eu sendo teu obsessor. Porque o mal que você me causou em vidas passadas, hoje, na atual existência, vamos pensar dessa forma, só para a gente aprender uma coisa. Hoje, nós dois nos encontramos tão ligados como o imã e o aço. Não adianta você fugir. Onde você estiver, eu te encontro. É a lei de atração. É essa predisposição. Não adianta. Você está lá no centro da Terra, de repente, olha eu pregado em você. Você está lá em Júpiter, de repente, olha eu pregado em você. Agora nós temos que inverter a situação. A predisposição ao bem também atraímos espíritos bons. Então, nós temos que saber fazer as nossas escolhas. Você quer conviver com obsessores ou você quer conviver com Eurico Barçanufo, Bezerra de Menezes? Eu quero conviver com Eurico Barçanufo, Bezerra de Menezes. Então, vamos acertar as contas primeiro com aqueles que nós prejudicamos. Vamos trazê-los para o lado do bem, né? Vamos convencê-los de certos equívocos, para que possamos juntos continuar a trajetória com Eurico Barçanufo e Bezerra de Menezes. E assim sucessivamente, né? Então, olha só para você ver. E somente existem esses processos dolorosos de resgate porque o homem ainda é imperfeito. Olha só para você que sabedoria de Sueli, né? E somente existe esses processos dolorosos de resgate porque o homem ainda é imperfeito. Porque o homem, ele ainda traz as predisposições que o vincula àqueles seres os quais ele prejudicou. Olha só para você ver. Não se preocupe com os barulhos, viu, gente? Isso é música de Beethoven que você está ouvindo no fundo. Depois eu vou trocar o CD. Nós vamos pôr algumas músicas de Bach, Tchaikovsky e por aí em diante. Mozart, né? Então, eu conheço uma pessoa aqui no Brasil, um rapaz de 40 anos. Ele, até mais ou menos até ali para os 10 anos, 11 anos de idade, mais ou menos, ele era uma pessoa assim, aparentemente normal, sem transtorno nenhum, sem transtorno bipolar nenhum, até os 10, 11 anos de idade. Ele conversava, ele enxergava, ele ouvia. Era um menino super inteligente. Mas, de repente, ele começou a manifestar alguns transtornos
nele. Esses transtornos de humor, transtornos neurológicos, inclusive ficou já internado em hospitais psiquiátricos várias vezes, e medicamentos, mais medicamento, auxílios psiquiátricos, mais auxílios, e sei que ele foi piorando, e ele, que era um tagarela, igual eu, conversava muito, de repente ele ficou mudo. E ele só, hoje com seus 40 anos, ele só conversa com os pais através de gestos. Só que ele detesta os pais. Então mora os pais, né, e ele sozinho numa casa. Não é em São Sebastião do Paraíso, mas é uma história verídica, é uma história real. Eu só não posso dizer não por uma questão de ética. E ele detesta os pais demais. Ele dorme o dia todo. Ele troca a noite pelo dia, o dia pela noite. Então ele dorme durante o dia. E ele acorda às 6 horas da tarde, aí ele toma banho, aí ele janta, né? Mas só que ele tem, a vida dele é voltada para ritual. Ele, tudo que ele pega para comer, ele aponta para o céu simbólico e agradece a Deus. Tudo ele levanta, faz o sinal da cruz, faz isso, faz... Ele se benze ali a noite toda, se benzendo, agradecendo. Então ele lava a mão 1 milhão de vezes à noite, entendeu? E um transtorno imenso. Isso aí é uma subjugação, né? Como Kardec trata muito bem, é uma subjugação. Ali há vários obsessores obsidiando ele de vidas passadas. Então é uma subjugação, quase que uma subjugação voltada até usando o termo possessão, que Kardec retirou esse termo possessão por vários motivos. Não vamos entrar nesse mérito agora também não. Mas aí eu perguntei à avó, falei, vó, por que ele ficou mudo? É a lei de causa e efeito, meu filho. É ação, é reação. Esse nosso irmão, ele em vidas passadas, lá atrás, ele foi um coronel. Então, ele punia os escravos da seguinte forma. Uma das formas de punir os escravos dele era cortando a língua dos escravos. Então, todos os escravos que eram punidos por algum motivo era através da língua, né, decepada da boca. Então, ele mandava cortar a língua dos escravos. Alguns escravos até morriam por hemorragia, né? E outros, aqueles que se salvava, que se livrava da hemorragia, que se via livre da hemorragia, pelo resto da vida no corpo físico, mudo, né? Porque a língua é uma parte muito importante das cordas vocais, então ela é que contribui. Você sabe disso. Então, olha só para você ver, mas matou centenas matou não, arrancou centenas de língua de escravos. Agora, nesta existência agora atual, que eu conheço, ele conseguiu manter-se escondido dos obsessores de vidas passadas
até os 10, 11 anos. Olha só para você ver como são as coisas. Mas, devido à predisposição que ele trazia no seu eu, aquele imã, aquela atração, os obsessores o reencontrou. E atuando-se nele em determinadas áreas no sistema neurológico, na massa encefálica, na área que corresponde à fonação, eles ali neutralizaram e torturando aquela área ali, levando ele a ficar mudo, a perder a fonação, né, o movimento das cordas vocais. Mas esse meu amigo, ele sofre tantos tipos de perturbações que, se eu fosse narrar aqui, você podia pensar assim: o Luiz está fugindo do tema. Não, nós estamos esmiuçando o tema, por incrível que pareça, mostrando a predisposição, aquilo que ele praticou, aquilo que ele cultivou, aquilo que ele trouxe e aquilo que ele manteve nessa existência, que é essa predisposição para que os irmãos o reencontrassem e o torturassem como ainda o tortura até no ano de 2023. Vamos para o próximo vídeo.